Bom dia, irmãos e irmãs, cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, estamos dando prosseguimento aos nossos estudos sobre os profetas menores. Nossos estudos têm sido baseados numa série de estudos da revista de estudos bíblicos da editora Cristã Evangélica. E ela aborda profetas de ontem falam hoje. E hoje nós estamos trazendo então Abacuque, que é o 8º profeta menor. Abacuque, o justo viverá pela fé. E nós vamos ter como texto básico Abacuque 3, de 1 a 19, que nós leremos logo adiante. Então que Deus esteja no comando de todo esse estudo e possa ministrar a sua vida, assim como tem ministrado a minha enquanto eu o preparo. Por isso nós vamos pedir a bênção dele para esse momento. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua santa presença em nós, entre nós, realizando a tua obra, nos usando ainda que instrumentos imperfeitos, mas nos dispondo, ó Deus, para que o Senhor nos use realmente para o engrandecimento do teu nome e para o estabelecimento do teu reino. Muito obrigado por essa semana de bênçãos, pelo estudo que nós ministramos no domingo passado sobre o livro de Naum, que muitos e muitos tenham sido abençoados e outros tantos possam ser abençoados ainda quando virem o nosso vídeo. E que hoje, ó Pai, o Senhor tenha reservado uma bênção toda especial para nós no estudo do livro de Abacuque. Nós pedimos uma bênção para cada pessoa que está nos seguindo, que está nos ouvindo, que está, meu Deus, desejosa de aprender um pouco mais sobre os profetas menores. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o nosso tema de hoje é Abacuque, o justo viverá pela fé. Provavelmente, muitos têm bastante conhecimento sobre esse tema, já que o versículo-chave de hoje é um dos mais conhecidos da Bíblia. O nosso versículo-chave se encontra em Abacuque 4, 2b, o finalzinho do versículo, onde o profeta afirma: o justo viverá pela fé. Nós vamos estar destrinchando esses conceitos, estar nos aprofundando nele à medida que o nosso estudo caminha. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, alguns anos antes da destruição de Nínive. Nessa época, havia uma desordem interna entre o povo e foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que eram a Assíria e o Egito. Pouco se sabe sobre a vida pessoal deste profeta, irmãos. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo do grande profeta Jeremias. Possivelmente, ele presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Jeoaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Que tristeza, né? Segundo Becum, que é um comentarista bíblico, embora Abacuque seja chamado de profeta, não é um mensageiro no sentido tradicional. A função do profeta era falar com o povo em nome de Deus e proclamar a vontade divina
que foi recebido em revelação especial. Mas no caso dele, vemos justamente o inverso. Ele fala com o Senhor em nome do povo, mantém um discurso com Deus e o faz de maneira tal que quase chegamos a classificá-lo de cético em vez de profeta. Vamos ver como é isso? Nós sabemos que o problema do mal, a existência do mal no mundo, muitas vezes é questionada por pessoas que dizem não acreditar em Deus, que não seria possível a existência de Deus e ter tanta maldade no mundo. Eu creio que muitos de nós, talvez todos nós, em algum momento da vida já nos perguntamos, né, por que existe o mal? Por que Deus permite a existência do mal nesses dias em que nós vemos aí tantas notícias tristes a respeito do que o ser humano é capaz de fazer com o outro? E o problema do mal no mundo perturbou penosamente o maior profeta contemporâneo de Naum, que foi Abacuque. A religião judaica acreditava que Jeová era justo e que o ímpio seria sempre punido. Esse conceito de dualidade, né? O justo, o bom, sempre será feliz, será próspero, e o mal sempre será punido. Mas em Judá havia se estabelecido uma situação de injustiça social e opressão sob o reinado de Joaquim, em 608 e 597 a.C. E aparentemente Jeová não fazia nada para mudar a situação. Será que Deus não se importava? Por que o Deus justo tolerava semelhante maldade na terra? Uma das maiores diferenças entre as religiões e as ideologias do mundo é exatamente quanto ao problema do mal. Algumas delas não oferecem esperança alguma, outras até preferem negar que o mal existe. Mas se o mal é um problema difícil de ser tratado, pior seria acreditar que atrás de tudo não existe um Deus de amor e retidão que nos dá esperança de que há solução para o problema. Por outro lado, o mal é muito real para que nós possamos negar a existência dele. Então, o que fazer diante dessa realidade? Como conciliar a existência de um Deus bom e todo-poderoso com a existência do mal? Queridos, esses questionamentos, olhe bem, vêm de épocas muito remotas. Eu penso que desde o aparecimento do pecado no mundo, as pessoas vão se questionar pela existência da maldade, pela existência dessa tendência da nossa natureza pecaminosa ao mal. E não foi diferente com o profeta Abacuque. Como eu disse, Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Ele é quem se dirige a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. No capítulo 2, versículo 2, Deus diz assim para o profeta: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Será que Deus já estava falando de um outdoor? Que Abacuque escolhesse um local bem grande onde ele pudesse escrever aquela mensagem da parte do Senhor, que nem mesmo as pessoas que passassem com mais pressa deixariam de ler? Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Eu gosto muito da referência ao remanescente. Em todas as épocas, em todos os momentos da história, Deus conta sempre com um grupo de remanescentes. São aqueles fiéis, que permanecem firmes até o fim, ainda que não vejam a concretização das profecias que Deus tenha enviado, mas eles permanecem fiéis. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo, e também a infidelidade do povo de Deus. Ele ficava se perguntando pelas duas coisas. Algumas palavras de Abacuque dão a ideia exata do que acontecia naquela sociedade: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta,
O ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Isso está em Abacuque 1, de 2 a 4. Olha o panorama social da época, né, do profeta Abacuque. Social, política e também espiritual. Olha como as pessoas viviam. Será que a gente se identifica? Será que nos dias de hoje também estamos passando por violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cercando o justo, a justiça apresentada distorcida. Será que nós também não estamos vivenciando esse mesmo quadro? Eu penso que sim. E daí nós podemos tirar inúmeras lições desse estudo de hoje para nós. E ao observar todo esse contexto, né, tudo isso acontecendo, o profeta, gente, se enche de coragem e se dirige a Deus. Não com desrespeito ou arrogância, isso não, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Conhecedor do caráter de Deus, ele sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo que ele contemplava. No versículo 13 de Abacuque 1, ele diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha, aqui o Abacuque incomodado com o silêncio de Deus, né? A exortação de Abacuque é que, ainda que o fim da dor e a promessa demorem a se cumprir, certamente o melhor a ser feito é esperar. Ele vai chegar a esta conclusão mais para o final do livro, que é composto, como eu disse, de 3 capítulos, porque essa concretização da promessa acontecerá e não haverá atraso algum em seu cumprimento. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz? Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que é um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. Eu achei lindo esse texto que o autor diz: o silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. É tremendo, é profundo isso, né? Porque para Deus não há atraso, Deus não está demorando, Deus não está calado, Ele está agindo, mas na nossa percepção, né, Deus está em silêncio. Por que Deus não intervém? Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber pouco a pouco o quanto esse profeta corajosamente expôs o seu lado humano. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Como ele disse lá, né, em Abacuque 1,13, que eu citei: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Deus nunca vai se conformar com situações de mal, de injustiça, de opressão. Diante dos acontecimentos, foge ao entendimento humano e parece claramente injusto e sem sentido o que está acontecendo. A impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Sempre não entenderemos alguma coisa, sempre seremos limitados para ter toda a concepção, para ter toda a percepção do plano total de Deus. E até quando isso vai durar? A pergunta feita por Abacuque com a expressão "até quando" continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É um desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que, num ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, nos entreguemos a Ele sem reservas e entreguemos a Ele todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. Deus nunca vai ficar irado ou vai ficar se sentindo insultado com nossas perguntas, com nossos questionamentos, desde que haja sinceridade em nosso coração, desde que haja humildade e desejo de ouvir realmente uma resposta de Deus. E esse estudo, este livro do profeta, ele traz a solução do problema.
Abacuque, ele se concentra em Deus, em vez de concentrar no problema. Essa é uma das primeiras respostas, uma primeira solução do problema. Nós devemos desviar os olhos dos nossos problemas e lembrar de quem Deus é. E Abacuque tem muita certeza do caráter de Deus. Tem um autor, Elissen, ele diz assim, esse livro é mais uma oração do que uma profecia. E é verdade, esse livro é muito lindo, tem uma linguagem muito poética, né? O preocupado profeta ousa dialogar com Deus, enfrentando com perguntas que parecem desafiar tanta santidade quanto o amor do Senhor. Então ele expressa honestamente suas dúvidas a Deus, só que ele não se queixa de Deus, mas ele se queixa a Deus. Esse que é o grande diferencial, né? Porque não ouves quando clamo, porque os justos são oprimidos, porque os ímpios prosperam, né? E ele diz o seguinte, a solução do problema está em relembrar quem Deus é. Ele se concentra em Deus e não no problema, né? Ele sabia acerca de Deus. Deus é eterno, Deus é o Senhor, Deus é santo, Deus é todo-poderoso e Deus é fiel. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó lá no passado, fazendo grandes promessas para aquele povo, né? E ele diz, não morreremos. O profeta diz, não morreremos. Por causa dessa aliança feita, em que Deus é fiel à sua palavra, o povo de Deus sempre pode dizer, não morreremos. É dentro desses contextos absolutos que o profeta examina o seu problema. Assim também, nós, os crentes de hoje, devemos considerar os nossos problemas na perspectiva do caráter perfeito de Deus. Podemos confiar que a vontade de Deus é sempre certa e que um Deus santo nunca ordena nada errado. Queridos, eu sempre trago à memória as coisas do passado que podem nos dar esperança, e esse é um método bíblico de renovar a sua esperança, de renovar a sua fé num Deus todo-poderoso. Relembre tudo que Deus já fez por você. Relembre das situações passadas e de como Ele abriu caminhos, Ele trouxe soluções, de como você está vivo até hoje, para que Ele possa agir na sua vida, continuar agindo, né? Então, o profeta se concentra em Deus e não nos seus problemas. E a segunda parte da solução, né? Ele assume uma atitude de vigilância e fé. Diante daquela situação, diante do que ele achava que era o silêncio de Deus, né? Ele vai assumir uma atitude muito sábia. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide, olha bem, subir a uma fortaleza que ele chama no seu livro de Torre de Vigia, para aguardar uma resposta de Deus, agora em oração. Ele diz assim, Abacuque 2:1, por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que me dirá o Senhor. E essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente o profeta supera seu estado de perplexidade e angústias e toma uma decisão que de fato pode mudar todo aquele quadro de expectativas não correspondidas. Ele encontrou na oração uma vida de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento da parte do Senhor chegasse. Olha, nós vamos ver como que essa deliberada atitude do profeta muda, né, a sua perspectiva em relação a todos os problemas. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, da SBB, Deus quer que façamos do nosso relacionamento com Ele a nossa maior prioridade. Quer que nos coloquemos nossas mais profundas questões e perturbações diante dEle, esperando por respostas e suas orientações. Reserve um tempo e um lugar habituais que sejam santos ao Senhor. Escolha a sua torre de vigia, escolha o local, né, que você vai fazer isso, que você vai ficar em verdadeira comunhão com o Senhor, em verdadeiro relacionamento com o Senhor, aguardando a sua resposta. E aqui eu não estou falando exatamente de um lugar físico, mas eu estou falando de uma atitude.
Então aqui a Bíblia diz, use tempo ouvindo a sua palavra. À medida que você vai lendo, estudando e meditando sobre as Escrituras, seja fiel na oração diária. Deus nunca vai se sentir, como eu disse, insultado quando seus fiéis questionam a sua missão, aparentemente, o seu silêncio, como eu disse. Mas Deus nos trata assim como crianças que não estão compreendendo certas coisas, como aquele pai amoroso que tem paciência de explicar, tem paciência de ouvir e de saber que nós somos muito limitados na nossa capacidade de compreender, muitas vezes, os desígnios de Deus. Então, o profeta também espera a destruição do mal e a vitória final de Deus. Então, outra extraordinária verdade que o profeta descobre é que a tirania, a ganância, a violência e o orgulho estão condenados por Deus e que apenas a justiça prevalecerá. Deus é um Deus de justiça. Como assinala mais tarde o apóstolo João, bem mais tarde, muitos séculos depois. Ele diz assim em 1 João 2,17: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas a sua vitória é transitória. Repentinamente, Deus mostrará o seu poder e a sua soberania. Um dos versículos mais lindos que existe no livro de Abacuque está em Abacuque 2,14. Ele diz que um dia a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Isso significa que o maligno será aniquilado e lançado no lago de fogo, e tudo que se opõe a Deus será destruído. E haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e isso nós podemos proclamar com fé, que o triunfo final é do Senhor nosso Deus. Irmãos, e na terceira parte do livro, no terceiro capítulo, nós vamos ver que há um cântico de oração e louvor da parte do profeta. Aqui então eu quero ler o texto básico que se encontra em Abacuque 3, de 1 a 19. Eu convido você a me acompanhar nessa leitura, porque é um lindo poema de louvor e adoração a Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo e para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros e do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas.
Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Amém. Em Abacuque 3,16, como nós lemos, o profeta confessa: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O profeta vê o juízo que se aproxima e enche-se de medo. Como qualquer ser humano, ele tremeu, ele ficou pálido, ele ficou arrasado de medo. O temor do ser humano é algo inerente a nós. E o profeta também temeu. Mas, acima de tudo, ele vai confiar. Então, o profeta, a despeito de tudo, consegue manifestar espírito de alegria. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Não é assim com você também? Quando as coisas começam a ficar difíceis, a dar errado, a surgirem problemas sérios, graves, aparentemente insolúveis, nós também tendemos a murmurar e ficar angustiados, a entrar em depressão. E aqui, nenhuma condenação àqueles que estão passando por isso, mas a nossa tendência é ficar angustiados, ficarmos depressivos, ficarmos tristes, e a nossa fé ir encolhendo. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Está lá em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que todas essas coisas que você está vivenciando aí, está te acontecendo, comigo está acontecendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui está a receita. Alegria no Senhor e louvor a Deus, exultar no Senhor, olhar para Deus e não para as circunstâncias. É o segredo de encontrar contentamento, apesar do sofrimento. Olha, vou voltar ao versículo-chave. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A parte final desse versículo fala do justo. O texto diz literalmente que ele viverá pela sua fidelidade, que é um sinônimo de fé. E não há dúvida de que no contexto original de Abacuque, o sentido do termo é fidelidade. Na verdade, não existe nenhuma contradição da ideia, afinal de contas, fidelidade é a maneira concreta de expressar fé, que é um termo mais abstrato. O pensamento hebraico, trabalha com ideias concretas, de modo que fé e fidelidade são as duas faces de uma só realidade. Fé, o pensamento abstrato. Fidelidade, a concretude da fé. Então, o justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua perseverança, por fazer parte dos remanescentes. E em Hebreus 10:38 diz o seguinte, repete, o final do versículo de Abacuque, mas o justo viverá pela fé. E Deus ainda acrescenta, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir, se ele não tentar, a minha alma não tem prazer nele. Então, no final do seu livro, finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó. Isso nos traz sempre a lembrança, a história de Jó, questionando, O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo,
não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. Captou essa mensagem? Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e sua manutenção ao longo dos anos. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Ele deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Duas características importantes se encontram nessa declaração. A primeira é que o soberbo ele confia em si. E a segunda é que o justo vive pela fé, ou seja, ele afirma a necessidade do cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus devem promover ou não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, ou com a libertinagem, ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Essa é a essência da mensagem do livro do profeta Abacuque. Ele diz, mais ou menos equivalente, né, ao que o maestro Asmavete Carneiro da Silva, lá em Recife, em 1972, disse ao compor o cântico Não Olhe Circunstâncias. Esse maestro também é autor de cânticos muito conhecidos nossos e antigos, né? Eu Navegarei, Galhos Secos e outras músicas lindas. Mas essa música Não Olhe Circunstâncias, ela vai falar baseada no livro do profeta Abacuque, perdão. E eu quero relembrar com você a letra desse cântico, que nós já cantamos tanto e cantamos até hoje, né? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vista, e algumas versões têm eu me guio por Cristo, alegre estou. E aí no finalzinho ele tem uma estrofe que diz os termos do profeta Abacuque: e ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra trema, eu hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, eu olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Que Deus possa te fazer cantar esse cântico com sinceridade, com autenticidade. Não olhe as circunstâncias, olhe o grande amor do Senhor Jesus, de Deus nosso Pai por nós. Que Deus te abençoe durante toda esta semana e essa mensagem faça diferença no seu viver, em nome de Jesus. Amém.